Então, vamos. Você já sabe que a biodiversidade da Amazônia é muito, muito alta. Então, a Amazônia conta o mais rico ecossistema terrestre e aquático do todo mundo. A Amazônia tem mais de 10%, conta mais de 10% das espécies animais do mundo todo. Tem mais de 80 mil espécies de plantas. Mas no ecossistema aquático tem pelo menos 3 mil espécies de peixe e até 8 mil. Então, você já sabe também que uma da razão que explica a alta biodiversidade aqui é que tem ciclos sazonais que são muito extremos aqui. Então, entre a período da chuva e a período da seca aqui, pode ter uma variação de até 15 metros no nível da água. Aqui é um lugar onde eu fui o ano passado para fazer uma coleta. Foi no rio Maracapuru. E quando nós chegamos lá, nós achamos que a água foi muito quente. E nós medimos a temperatura da água e a temperatura foi de 38 graus. Foi muito, muito alta. E também a quantidade de oxigênio dissolvido foi somente de 40%. Então foi muito, muito baixo. Em um meio que foi muito extremo para os peixes, mas tinha uma biodiversidade muito surpreendente. Tinha roi-roi, peixe-disco, bodô, muitos peixes. E uma outra razão que explica a alta biodiversidade na Amazônia é a grande heterogeneidade ambiental. Então, tem diferentes tipos de água. Tem a água branca do Rio Solimões e a água preta do Rio Negro. E eu fiz um vídeo o ano passado para explicar as diferenças entre os diferentes tipos de água. Mas o vídeo está em francês. Então, hoje você vai ter que entender 3 idiomas: francês, português e inglês. Para a minha apresentação. C'est très bien. Ok, tá bom. Então, a água preta do Rio Negro. A água preta é muito ácida. Ela tem um pH que pode ser de 2,8. Ela tem muito DOC e tem uma condutividade muito baixa. Isso faz que a água preta é um ambiente extremo para o crescimento dos peixes. A água branca do Rio Solimões é bem diferente. Ela tem um pH que é em torno de 7. Ela tem bem menos DOC e uma condutividade que é alta. Então, ela está meio que ideal para o crescimento dos peixes. É muito difícil de falar tudo isso em português. Tá bem. Consegui, tá bom. Então, minha pesquisa quer responder a 2 perguntas principais. A primeira é como a cor da água influencia a composição das comunidades bacterianas dos peixes. Eu já respondi a essa pergunta no meu projeto de mestrado, que eu fiz aqui também. Hoje eu vou mostrar os resultados do meu projeto de mestrado para vocês. E também eu vou mostrar o plano do meu projeto de doutorado, que quer responder a essa questão aqui: quais são as funções das bactérias específicas para peixes da água preta. Nós já sabemos que as diferentes cores da água fazem um gradiente hidroquímico em toda a Amazônia. Esse gradiente
pode levar a um fenômeno de divergência adaptativa, que é relacionado ao fenômeno de especiação ecológica. Esse artigo aqui, eu acho que esse artigo é muito interessante, porque ele mostra que sobre 3 espécies de peixe amazônicos, a diferença genética entre populações de peixe que são em tipos de água que são diferentes, mas que são bem perto geograficamente uma da outra. Essas populações são a distância genética entre essas populações é bem maior do que entre populações que são do mesmo tipo de água, mas que são bem distantes geograficamente. Você entendeu? Ok. E agora nós sabemos que os peixes não podem viver sozinhos. Então os peixes precisam de bactérias que vivem junto com o peixe, e o meta-organismo não sei como dizer, o meta-organismo do peixe e do microbioma forma um holobionto. Eu não encontrei uma tradução em português por isso, mas então as células do peixe do peixe hospedeiro, elas representam 25.000 funções únicas. E nós já sabemos que as cores de água têm uma influência sobre o genotipo dos peixes. Mas as células do microbioma, elas contêm mais de 250.000 funções únicas. Então, 10 vezes mais do que as células do peixe. E nós não sabemos como o tipo de água influencia a composição do microbioma. E o microbioma dos peixes faz funções que são essenciais para a sobrevivência do peixe hospedeiro. E, o microbioma faz funções que são relacionadas à detoxificação, à saúde, à reciclagem de nutrientes, o metabolismo, então muitas funções que são essenciais para o peixe. O primeiro objetivo da minha pesquisa foi de identificar os fatores que modulam a estrutura da microbiota dos peixes amazônicos, e nós queremos saber se o tipo de água faz parte desses fatores. Então, eu fiz uma análise a diferentes níveis. Eu coletei 2 espécies de peixe, o bori e o piranha preta, e também sobre cada peixe eu coletei amostras de intestino e de mucos da pele. E também eu fiz isso a diferentes locais, a 7 locais na Amazônia, na Água Preta e na Água Branca. Depois eu queria saber se eu queria identificar taxobacterianas, que são marcadores de seleção natural que é relacionado ao tipo de água. Essa abordagem é analógico à detecção de SNP, que são marcadores de seleção. Então, nós fomos a 7 lugares, nas Arabianas, e no Rio Marigapuru e no Solimões, e nós coletamos o bori, que nós podemos ver aqui. Aqui foi uma rede com eu acho que foi mais de 200 bori. Tinha muito. E aqui é um piranha preta. Aqui nós queremos também. Aqui você pode ver
amostragem de mucos da pele sobre piranha preta. E a cada local nós fizemos também uma amostra de água para caracterizar 10 parâmetros físico-químicos. E depois nós fizemos uma análise bioinformática de amplicons 16S e um sequenciamento com MySeq, e nós usamos ferramentas bioinformáticas. Eu posso dizer? Okay. Isso. Ok. Então, nós queríamos identificar os fatores que modulam a estrutura da microbiota dos peixes amazônicos. Nós fizemos uma análise a múltiplos níveis. Então, o primeiro foi o tecido. Então aqui nós podemos ver sobre essa PCA aqui que as comunidades do intestino são significativamente diferentes das comunidades do microbiota do mucus da pele. E depois, em cada tecido, nós podemos ver que tem um efeito significante do fator espécies. Então, o microbiota do boari é sempre significativamente diferente do microbiota do piranha preta, em 2 tecidos. E por cada espécie, por cada tecido, nós mostramos que tem um efeito significante do tipo de água também, por cada espécie de peixe. E o tipo de água explica entre 34% e 55% da variação total, que é entre a composição das diferentes tipos de comunidade. E esse efeito do tipo de água pode ser relacionado a uma resposta fisiológica do peixe hospedeiro, que já foi descoberta para Araujo, que fiz um projeto aqui sobre a sardinha, em diferentes tipos de água. Agora, o tipo de água afeta a composição ou a estrutura das comunidades bacterianas. Para responder a essa pergunta, nós fizemos 2 análises. A primeira aqui é uma análise da diversidade filogenética. E aqui nós podemos ver uma análise da estrutura das comunidades bacterianas. E aqui nós podemos ver que não tem um sinal significativo e consistente entre diferentes tipos de água por cada espécie de peixe. Então não tem um grande diferença entre a diversidade filogenética. Mas nós podemos ver que a estrutura é bem diferente. Então temos os mesmos taxons entre cada tipo de água, mas a abundância deles é bem diferente. Por exemplo, nós podemos ver que a Delta Proteobacteria aqui no intestino do boari é bem mais abundante na água preta, um pouco menos na água misturada e bem menos na água branca. Mais especificamente, quais parâmetros físico-químicos estão envolvidos nessas diferenças? Para responder a isso, eu fiz uma abordagem com rede. Então, aqui cada ponto que é azul
represente um taxon de bactéria, e cada ponto que é laranja é um parâmetro físico-químico. E isso é uma rede feita com as comunidades do mucus da pele, e isso é uma rede com as comunidades do intestino. E tem uma relação entre dois pontos quando a correlação de Spearman entre a abundância do taxon bacteriano e o valor do parâmetro físico-químico é significativo. Você entende? Okay. Então, o que nós podemos ver aqui é que no mucus da pele tem muito mais correlação entre os parâmetros físicos-químicos e os taxons que nas comunidades do intestino, onde somente o pH tem uma influência. Então, temos uma alta sensibilidade do microbiota do mucus da pele e uma baixa sensibilidade do microbiota do intestino aos parâmetros da água. E isso são resultados que eu já encontrei num outro projeto que eu fiz como peixe tambaqui, aqui em 2014. Agora, existem taxamarcadores de seleção que são compartilhados entre as duas espécies de peixe. Para responder a isso, não funciona muito bem. Então, aqui não funciona bem. Mas aqui são árvores filogenéticas e normalmente eles têm, não sei como dizer, mas eles têm taxas que são de diferentes cores. Então, as taxas que são vermelho, eles são mais abundantes na água preta, e as taxas que são brancas são mais abundantes na água branca. E que no sinal podemos ver muito bem, porque a conversão entre Mac e o PC, mas nós podemos ver que tem diferenças entre específicas. Por exemplo, não são as mesmas, os mesmos taxons que são envolvidos nas diferenças entre diferentes tipos de água por o boari que por o grande preto. E o que nos pode depois, eu acho que esses dois taxas aqui são bem interessantes porque eles têm um nicho de preferência no peixe. Então eles são bem abundantes nos peixes, mas são ausentes da água. E esses dois taxas têm uma função de degradação do DOC. Então acho que eu vou pesquisar mais sobre esses dois taxas no futuro. E esses taxas aqui são taxas com diferenciação entre população que são mais grandes do que a neutralidade. Então esses taxas são marcadores da pressão de seleção. E se você quer ler mais sobre isso, tem um artigo que saiu em julho desse ano com esses resultados. Agora, quais são as conclusões desse estudo? A primeira é que o tipo de água é um fator importante que modula a estrutura das comunidades bacterianas de peixe da Amazônia. Segundo, nós vimos que diferentes tecidos de peixe têm uma resposta que é bem diferente e eles têm uma sensibilidade diferente também ao fator tipo de água. E nós vimos que existem marcadores bacterianos que são relacionados ao tipo de água que são compartilhados entre duas espécies de peixe diferentes. Agora nós queremos saber se o tipo de água também modula a expressão de genes bacterianos e se as bactérias que são associadas aos peixes da Amazônia
são essenciais para a sobrevivência do peixe hospedeiro em água preta. Por exemplo, é possível que essas bactérias tenham um rol adaptativo para os peixes. Então, eu já falei sobre os resultados do meu projeto de mestrado. Agora eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de doutorado, que estou fazendo agora. Então, agora estou falando com expertos da osmorregulação aqui, então eu não preciso de falar muito sobre isso, mas você sabe que por um peixe de viver na água preta é um grande desafio para a osmorregulação dele. E a perda completa de íons branquiais na água pode levar à morte do peixe. Então, como os peixes sobrevivem na água preta, eu acho que esse artigo de Rafael é muito interessante sobre isso. Esse artigo que mostra que o DOC tem um papel muito importante na sobrevivência dos peixes na água preta. E esse vídeo aqui é um vídeo que eu fiz na água bem preta. E você pode ver a cor dessa água que é bem vermelha. Então é muita preta. Então tem muito DOC nessa água. E o papel de Rafael mostra que sem DOC os íons branquiais eles vão embora da brânquia, mas com DOC os íons eles ficam dentro da brânquia, porque o DOC fecha as junções entre as células das brânquias. Mas agora, que é o papel das bactérias nesse fenômeno? Então, as bactérias são muito abundantes nas brânquias de peixes. Tem muito bactéria. E elas são os principais consumidores do DOC no ecossistema aquático. E também as bactérias têm funções na permeabilidade dos tecidos. Por exemplo, nós já sabemos que no intestino humano as bactérias têm um papel muito importante na permeabilidade da membrana intestinal. Então, o objetivo foi de descobrir se as bactérias branquiais desempenham um papel vital na sobrevivência dos peixes na água preta. Como eu vou fazer isso? É que eu vou para o campo para fazer uma amostragem das mesmas espécies de peixe na água branca e na água preta. E depois eu vou coletar as brânquias desses peixes. Eu vou fazer a caracterização da expressão genética dos peixes e do microbiota também. E eu vou ver quais genes são expressos diferencialmente entre diferentes cores de água. Então, eu fui aqui na Amazonas para fazer uma amostragem em diferentes locais. Então, essa mapa aqui não é perfeita, tem locais que mudou um pouco, mas eu fui para Barcelos, para Balbina e Anavianas, eu vou para Tefé, que é mais baixo aqui, também para Santarém. Então, muitos locais. A cada local eu faço amostras de água. E sobre cada amostra nós medimos muitos parâmetros. Nós medimos o pH, a condutividade, também a clorofila A, o DOC, a concentração de DOC, o tipo também de DOC, os nutrientes e muitos metais também. A cada local nós pescamos 4 espécies de peixe.
o boari, o piranha preta, o tucunaré e a sardinha. Nós escolhemos esses peixes de peixe porque eles são bem abundantes em cada local e são mais ou menos fáceis de pescar. E então, a cada local nós pescamos 20 peixes de cada espécie e nós vamos para 13 locais, então nós vamos ter 1040 amostras de brânquias. Depois nós vamos levar todas as amostras daqui para a Universidade Laval e lá nós vamos fazer as extrações de DNA, RNA e nós vamos fazer o sequenciamento e uma análise de transcrição. E depois nós vamos identificar as funções microbianas que expressam diferencialmente por a peixe da água preta. Então eu já fiz a amostragem de 8 locais o ano passado. Esse ano eu vou fazer mais 5 locais. E ainda falta a análise molecular que eu vou fazer esse ano também. Qual é a continuação do projeto para o ano que vem? Então, para o capítulo 2 do meu projeto de doutorado, eu quero ver se tem uma correlação entre o genotipo dos peixes e as funções da comunidade bacterianas que vivem sobre os peixes. Então, essa relação já foi demonstrada sobre peixes da água temperada. É uma palavra? E, por exemplo, sobre as trutas. Mas nunca isso foi demonstrado sobre peixes tropicais. Então, eu vou colocar boari de água preta na água branca e depois eu vou colocar eles na água preta de novo. Eu vou fazer a mesma coisa com boari de água branca, eu vou colocar na água preta e na água branca. Eu vou fazer uma análise do genotipo dos peixes e do transcriptome dos peixes a cada etapa do projeto. Vou fazer isso no abril desse ano. E também, para o capítulo 3 do meu projeto, eu vou tentar isolar o papel específico das bactérias na sobrevivência dos peixes. E como eu vou fazer isso? É que eu vou usar peixes que são estéreis. Então, eu vou esterilizar provavelmente ovos de apistograma e eu vou com antibióticos. Depois eu vou colocar os ovos em diferentes tratamentos. Eu vou colocar ovos na água preta normal, na água preta estéril. Então a água vai ser estéril e os peixes também. E depois eu vou colocar ovos na água preta estéril com bactérias da água branca. Então outras bactérias. E eu vou fazer a mesma coisa, mas com água branca também. Eu vou fazer ainda uma análise do transcriptoma das brânquias de larvinhas de peixes. Ok, quais são os resultados esperados com esse projeto? Então, por meu capítulo 1, eu penso que eu vou encontrar uma correlação forte entre os genes implicados na permeabilidade das membranas das brânquias, por exemplo, os genes que são responsáveis da transcrição das proteínas ocludins e claudins, que são envolvidas na permeabilidade membrana, e a atividade transcriptômica de bacterianas de peixe. E por o capítulo 2, eu penso que eu vou encontrar uma correlação também forte entre o genotipo dos peixes e as funções do microbiota. E por o capítulo 3, eu penso que as larvas de peixe que vão ser na água preta sem bactéria ou com bactéria de água branca,
eu acho que eles não vão sobreviver nessa água. Então, muito obrigado a vocês.